Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão aí o ano de 2021? Tiveram uma ótima entrada? Falando nisso, né? Não falei aí ano passado, mas desejo um feliz ano novo de 2021 e que tenham bastante sucesso, que consigam sua tão esperada vaga de emprego para quem aí acabou de se formar, que está procurando emprego na enfermagem. Mas vamos continuar aqui um ano de 2021 com muito mais conteúdos de enfermagem para vocês. E hoje em dia, vou falar um pouquinho sobre a perda de sonda enteral. É muito comum, né, no âmbito hospitalar acontecer esse tipo de situação. Pacientes em enfermarias, em UTIs, em qualquer setor de internação onde exige, né, o cuidado com esses pacientes, tá? Mas vocês sabiam que a sonda enteral, quando nós perdemos, ela tem uma caracterização, é chamada de evento adverso. O que é o evento adverso? Vocês vão ouvir muito falar isso, tá? Quando vocês estiverem trabalhando aí. Não somente com sondas enterais, sonda vesical, dispositivos como catéteres, enfim. Quando ocasiona um problema desse, uma perda, seja intencional ou não intencional, é adquirida como caracterização de evento adverso. É um resultado aí que pode ser um dano desnecessário para o próprio paciente, tá? São oriundos de atos, né, intencionais e não intencionais. Quando é intencional, é quando o profissional manuseando um paciente acontece o saque acidental. Ou não intencional, quando o paciente tem, né, um período de confusão mental, acaba puxando a sonda, por exemplo, e isso é um acidente não intencional, ocasionando sendo um evento adverso, tá? Pode ser tanto pela enteral, pela orogástrica, enfim. São muito altos esses eventos adversos de âmbito hospitalares, principalmente. Vai sempre ter um motivo acidental ou não acidental, ou seja, vai virar um indicador de qualidade do serviço de enfermagem. Isso sempre vai ser um gráfico que a chefia, né, a parte da chefia de enfermagem vai caracterizar mensalmente danos e perdas, acidentes, para ver onde que, né, o profissional ali está errando, onde está tendo, né, o problema com o cuidado do paciente, o próprio paciente, né, para orientação também de familiar, de paciente, enfim, é um indicador importante ter isso nos hospitais. Mas quais são os principais motivos, né, que ocasionam essas perdas de sondas enteral e gástrica? E como é que a gente pode evitar? Não é somente saque do paciente, tá? Isso é um dos fatores, existem alguns outros motivos. O primeiro, falando do próprio paciente, a retirada que o paciente faz. Existem pacientes que podem entrar em quadro de delírio, tá? O delírio é uma alteração de cognição. Então, o paciente ele não está assim, no ambiente onde ele se encontra, ele não consegue entender o tempo e espaço, ele não sabe onde ele está exatamente, em que data ele se encontra, que horário que ele se encontra. Então, o delírio é um quadro aí que pode alterar as funções cognitivas, deixando o paciente meio perdido. Então, a gente precisa implementar medidas ou farmacológicas, no caso o médico prescreve medicações que podem diminuir a incidência do delírio, acalmar o paciente, manter o paciente um pouquinho mais com cognição, tá? E não farmacológicas, como por exemplo a contenção mecânica, é das utilizações, mas para essa medida a gente só utiliza essa implementação através de uma prescrição médica ou de enfermagem, do enfermeiro ou do médico, tá? A gente não faz por conta própria, porque precisa avaliar a condição, né, neurológica, física do paciente. Mas quando o médico ou o enfermeiro prescreve, né, a contenção, a gente pode mobilizar os membros superiores do paciente entre 10 a 20 centímetros, tá? Para poder pegar a sonda, para não, né, também agarrotear demais e também não ser uma medida que machuque o paciente, tá? Para prevenir que esse paciente com quadro de delírio, com quadro de confusão, paciente com demência, idosos, não arranque a sonda acidentalmente. Isso acontece infelizmente, tá? Quando nós não temos um controle melhor, né, e deixa o paciente sozinho num quarto, sem um acompanhante, ou um minuto que a gente sai, o paciente pode arrancar a sonda. Outro tipo de evento adverso que acontece muito, não somente a retirada do próprio paciente, a obstrução de sonda. O que seria a obstrução de sonda? É incomum, né, já o paciente com a sonda enteral iniciar a dieta, rodar essa dieta durante horários constantes, tendo assim uma precariedade na manutenção da sonda. Ou seja, é a falta de lavagem periódica, como por exemplo os intervalos de água
que necessita, né, para poder manusear ali a manutenção, né, da sonda do paciente, para lavar bem. A própria lavagem na administração, antes, durante e depois, né, com mínimo aí de 20 a 40 ml de água aí, por exemplo, tá? Também ter a periodicidade de lavagem de sonda entre períodos aí, por exemplo, de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, dependendo da prescrição da MTN, que é a SNAP, que é a prescrição de serviço de nutrição enteral parenteral, que é uma equipe aí multidisciplinar, tá? Também registrar a permeabilidade. Se você recebeu um plantão com a sonda resistente, né, é bom você anotar isso, relatar isso, avisar o enfermeiro, comunicar o enfermeiro da resistência dessa sonda, para poder ver se o próprio técnico ou o enfermeiro consegue fazer uma lavagem melhor e tirar essa resistência para não perder, não ter que sacar essa sonda desnecessariamente. Ou se não tem jeito, né, realmente tentaram fazer a desobstrução, não conseguiram, ter que retirar e ir entrando aí para o indicador, para poder passar uma outra sonda. O saque acidental, né, dessa manipulação da sonda é um fator também que faz parte aí do evento adverso e acontece, infelizmente, bastante. Por exemplo, fixações mal feitas, né, fixação mal aderida, esterilização da sonda conforme manipular o paciente dando banho, a fixação tá solta. Então, conforme você mexe no paciente e vira ele de lado, vai saindo aos pouquinhos sem perceber. E quando já deu conta, a sonda já está muito esterilizada, então isso é um fator para esterilização aí acidental, né, na manipulação. A fixação própria na própria sonda, como assim? Colocamos a fixação na narina do paciente, tá grudadinha, bonitinha, mas na sonda a fixação ela não tá bem aderida, ela pode estar solta e você não prestando atenção, vai se esterilizando sozinho conforme o paciente se mexe. Então isso também faz parte desse evento adverso. E principalmente aí procedimentos invasivos como intubação, por exemplo. O paciente já estava com sonda antes, né, ficou em rebaixamento de nível de consciência, necessitou intubar, só que na hora da manipulação da intubação, o plantonista, o médico intubou e empurrou lá ou tirou a sonda do lugar. Isso acontece porque está mexendo na parte da faringe e a sonda já está acoplada lá, pode ser que se desloque. Então isso também é um acidente de manipulação. E como medidas preventivas, né, na parte de fixação, o que nós podemos fazer? Principalmente, né, durante a higiene do paciente e o banho. A limpeza da pele na região a ser instalada a fixação. Por isso, né, a gente aprende em curso técnico, na faculdade, que durante o banho começa-se sempre, né, pela cabeça, depois o rosto e vai descendo, né, nas partes, membros inferiores e superiores. É importante fazer a lavagem do rosto do paciente com água, sabão neutro, tirar toda a oleosidade da pele, que tem pacientes que tem bastante oleosidade e isso dificulta ainda mais a aderência dessas fixações. Então, vocês podem passar, né, um algodãozinho com um pouco de álcool ali em volta da narina ou com sabão neutro, dar uma limpada para poder tirar essa oleosidade para aderir bem os fixadores. Quando nós fazemos fixação, né, com materiais que nós temos no hospital, como esparadrapo, micropore, em algumas situações, também precisa avaliar bem esse tipo de material, porque existem materiais que não têm boa aderência, como tem vários micropores que parecem plástico, elas não aderem bem à pele, esparadrapo que perde a cola com o tempo, com muita facilidade, então precisa avaliar esses materiais. Eu não tenho outro tipo de material, não tem problema. Só fazemos a fixação um pouco melhorada, faz a fixação que nós aprendemos no curso e reforça um pouco mais por cima. Também tem fixadores próprios, né, os adesivos que nós falamos, que vem própria já pronta para ser instalada. Ela já tem no formato até de colocar na narina e só acoplar a sonda. Também tem esse tipo de curativo, tipo de fixador. É importante, né, que os hospitais tenham esse tipo de material por ser de fácil instalação, de tempo de permanência maior, podendo ficar aí de 5 a 7 dias se não tiver sujidade, porque eles aderem bem e assim evita esses saques acidentais. É importante ressaltar, né, na importância dos planos de ação, né, elaborados pela MTN, que é a equipe multidisciplinar de terapia nutricional, que vem de nutrólogos, nutricionistas,
enfermeiros, né, com especialização em nutrição dietética. Então, uma equipe inteira, né, somente para esse tipo de situação. Eles fazem uma prescrição própria para dieta integral, para suplementação. Então, é bom, né, sempre ler essas prescrições que eles estabelecem intervalos de água para poder fazer a manutenção da sonda e também hidratação do paciente, o cuidado básico, né, com o manuseio, né, da dieta com equipo. Eles de vez em quando colocam essas observações. É importante você poder observar isso, né, quando você estiver fazendo a instalação de uma dieta. Então a gente pode diminuir os agravos, né, e essas perdas e os desconfortos do paciente fazendo esses mínimos detalhes de esforços de cuidado de enfermagem que nós temos no nosso dia a dia. Mas fico com vocês por aqui. Se vocês tiverem dúvidas relacionadas a esse assunto, deixe nos comentários que eu vou respondendo conforme me manda as dúvidas. E também convido a quem não é inscrito a conhecer meu canal. Tenho diversos vídeos e temas da enfermagem, práticas ilustrativas, de todo tipo de assunto que você pode imaginar. E eu fico com vocês por aqui. E até mais, pessoal.